Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio em podcast de Sobreviver por Conta Própria, um projeto dedicado àquilo que é ser freelancer ou trabalhar por conta própria em Portugal, e não só, terá os seus traços em comuns com outras localidades, outras zonas, mas aqui vamos falar daquela que é a realidade que eu conheço. O meu nome é Sérgio Martins, sou freelancer na área de multimédia, mas sobretudo de formação também, e vou ao longo destas sessões falar um bocadinho sobre aquilo que é a minha realidade no mundo desta coisa de trabalhar por conta própria, de nos aventurarmos sozinhos naquilo que é a nossa arte, aquilo que achamos que sabemos fazer para ganhar a vida e também servir os outros. Há freelancers de várias áreas, eu conheço bastantes, e além de episódios em podcast onde vamos falar, onde eu vou falar quase em monólogo sobre isto de ser freelancer, o objetivo é, ao longo dos episódios, ter também conversas com colegas freelancers de outras áreas, para eles darem a conhecer a realidade, para também ajudar aqueles que estão numa situação de desemprego ou eventualmente de emprego, mas com alguma perspectiva de tentar a sua sorte e controlar o seu próprio destino, para os ajudar a dar esse passo, ou para que eles saibam o que é que representa no fundo dar esse passo, para que não o deem sozinhos, sem rede, para que consigam perceber o que é que os espera do outro lado em termos profissionais, em termos de dia a dia, porque implica algumas alterações, como é óbvio, e também em termos burocráticos, em termos fiscais e sociais também. Como eu já disse, o meu nome é Sérgio Martins, sou freelancer já há vários anos, comecei um percurso de trabalhar por conta própria já ainda durante os meus anos da faculdade, tive algumas experiências com empresas ligadas ao multimédia ainda durante os anos da faculdade, comecei em 2004, e depois, quando terminei o meu estágio, tive logo a oportunidade de começar como freelancer a dar formação profissional. Não hesitei, e desde aí tem sido basicamente aquilo que tenho feito sempre. Tenho sido sempre formador por conta própria, ora em cursos privados, ora em formação em contexto de empresa, ora em centros de formação profissional ou escolas profissionais, um bocadinho por toda a zona norte. A minha área de formação é multimédia, também sou freelancer nessa área, também realizo alguns trabalhos multimédia, websites, vídeos, etc. Tudo que for aparecendo. Já escrevi um livro, já realizei documentários, já fiz um piloto de uma websérie que depois acabou por ficar só por aí, mas isto para dizer que, como freelancer, fui-me sempre aventurando em várias áreas, sempre relacionado com a minha formação de base, e sempre no fundo para experimentar coisas novas e tentar novos caminhos. Em alguns encontrei sucesso, os produtos finais foram do meu agrado, houve retorno. Noutros nem tanto, mas é basicamente disso que se vive, que vive quem é freelancer, de sucessos e insucessos, tal como um bocadinho como todos os outros, mas isto é outra história. No episódio de hoje eu vou dar seguimento, no fundo, a um post que fiz recentemente no meu Instagram, que podem eventualmente acompanhar em instagram.com/xgaiscax. Não é muito fácil soletrar, mas é o que existe. Que consiste, basicamente, foi um post sobre 5 razões para ser freelancer. Portanto, vou-vos falar aqui de 5 tópicos, ou 5, no fundo, aspectos positivos de arriscar nesta vida, não é? E ao contrário daquilo que é possível fazer no Instagram, vou aprofundar um bocadinho cada um dos temas. Portanto, se estão
indecisos para tomar esta decisão e avançar, no sentido de tomar em conta do vosso próprio destino profissional, talvez seja este o podcast que vai fazer com que o façam, com que avancem nessa direção. Bem, antes de mais, e este não é um dos 5 pontos, mas é um ponto prévio, tenham consciência de que não é uma decisão fácil, não é uma decisão que vocês devam tomar sem alguma meditação, primeiro, sem ponderar bem, porque acaba por ser uma decisão profissional que implica algumas mudanças. Pode também ser tomada gradualmente, mas é verdade que é uma decisão profissional que implica algumas mudanças. Portanto, se a vossa ideia é chegar aí, portanto, ser freelancers efetivamente, a minha sugestão é que ouçam estas 5 boas razões para o fazer, mas que não deixem, claro, de ponderar os aspectos negativos, que também não vou escamoteá-los, vou sempre que possível abordar os aspectos negativos, porque há bastantes aspectos negativos também, quase que há tantos aspectos negativos como positivos para tomar esta decisão. Depois é só vocês colocarem nos pratos da balança e decidirem qual dos dois é que pesa mais, os positivos ou os negativos. Então, a primeira razão pela qual eu acho que vale a pena tomar a decisão de ser freelancer é que as decisões passam a ser todas nossas. É assim, tudo na vida, eu não sou coach nem nada que o valha, não sou psicólogo sequer, mas tudo na vida implica sempre uma decisão. Mesmo quando nós achamos que não temos escolha, a verdade é que temos escolha. Às vezes até não reagir a uma determinada situação, quando nós dizemos que não tive escolha perante esta situação. Não, o não fazer, o aceitar essa condição acaba por ser também uma escolha. Portanto, todas as decisões, quando se é freelancer, são nossas. E quando falamos em todas as decisões, estou a falar do que é em concreto. Um exemplo, quando eu estou a definir um layout para um site, por exemplo, meu, todas as decisões são minhas. É óbvio que eu posso ou devo consultar pessoas da área, o próprio cliente, como é óbvio, mas em última instância a decisão é sempre minha. Sou eu o chefe do meu projeto, sou eu que decido se o fundo do website vai ser cor-de-rosa ou vai ser amarelo. Pode ser uma decisão má. Posso depois chegar à conclusão de que o ideal é mudar. Mas até essa decisão é minha também. Portanto, não estou de certa forma subjugado a ninguém. É claro que depois é preciso ter algum traquejo, alguma capacidade de justificação para, por exemplo, apresentar ao cliente essa decisão que tomei, mas a decisão é sempre minha. Eu escolho tudo que quero no que diz respeito ao meu projeto, inclusivamente os prazos. Eu sou livre para definir com o cliente os prazos que eu quero. Não estou sujeito aos prazos que outrem define. É óbvio que o cliente pode ter prazos rígidos, mas eu sou livre para negociar e também posso tomar a decisão de, se os prazos dele não dão, simplesmente rejeitar o cliente. Portanto, a decisão de escolha dos clientes também é minha. No fundo, quando se é freelancer, é um bocadinho assim. Todas as decisões são nossas. E quando se toma uma decisão, temos que ser responsáveis. E temos que assumir as responsabilidades. E temos que assumir as próprias consequências dessas decisões. Porque definir prazos implica, obviamente, por exemplo, os prazos, implica, obviamente, outras coisas, como, por exemplo, se decidimos um prazo mais curto para depois poder, eventualmente, receber mais cedo, porque faz jeito, é óbvio que vamos ter que trabalhar a um passo mais acelerado para poder cumprir o prazo. Se tenho prazos mais longos, há aqui o inverso. Portanto, tenho mais tempo para fazer o meu projeto, mas depois também, se calhar, tenho que tomar algumas decisões, outra vez esta palavra, no que diz respeito ao calendário de pagamentos. Portanto, a liberdade é maior, é óbvio. As decisões dependem apenas de mim, mas as consequências e as responsabilidades dessas mesmas decisões também recaem apenas sobre mim. Mas, fora isso, reparem, posso fazer as pausas que eu quiser,
posso marcar as minhas férias quando eu quiser, posso decidir os horários que eu quiser, o calendário de pagamentos é decidido por mim, ok? Claro que depois isto, tal como disse e volto a frisar, implica responsabilização. Se eu quero marcar as minhas férias para quando me apetece, por exemplo, no meu caso, o que eu faço mais é formação profissional. Se eu sei que os centros de formação normalmente fecham para férias em agosto, mas quero fazer as minhas férias em junho, eu estou a assumir a responsabilidade de o mês de agosto não trabalhar. Se não trabalho, não recebo, e depois o tempo que estou de férias em junho também não trabalho, também não recebo. Isto pode também causar impactos no que diz respeito à relação com o cliente. O cliente pode achar que não pode ter um formador que decide parar um mês, ou aliás, parar uma semana ou duas para ir de férias em pleno ano letivo. Já me aconteceu ser confrontado com essa situação. Tive que decidir, optei por ir de férias na mesma e outros clientes virão. Mas podia-me ter corrido muito mal, podia não ter arranjado outros clientes e podem os próprios centros de formação a certa altura deixar de aceitar que eu faça assim. Até hoje, felizmente, a relação que eu estabeleço com eles permite-me fazer isso e as coisas vão correndo bem. Não dá sempre para tirar férias quando quero, também é verdade, mas mesmo isso também é uma decisão que eu posso tomar. Eu posso querer ir na mesma e assumir as responsabilidades disso. Portanto, eu posso decidir o que eu entender que é melhor para mim, tendo sempre, como é óbvio, a capacidade de perceber que isso vai ter consequências e ter a responsabilidade de as assumir. Mas lá está, a decisão é sempre minha. Não tenho alguém que me diz não vais de férias em junho porque eu não quero. A questão aí nunca se põe, tu não queres, mas eu quero, eu sou livre, eu sou freelancer. Outra razão tem a ver também um bocadinho com isto, com o facto de eu depender apenas de mim para potenciar aquilo que são os meus ganhos. Portanto, eu não estou limitado a um salário. Por outro lado, também é preciso perceber que não tenho o conforto de ter um salário. Portanto, eu se não trabalhar, eu não recebo. Mas atenção, quanto mais eu trabalhar, mais eu recebo. Posso negociar os meus preços, posso negociar as minhas margens. Não tenho, por exemplo, um chefe que me diz: olha, este site eu vou cobrar, sei lá, 5, 10 mil euros ao cliente, mas tu vais ganhar na mesma os 800 euros que eu te pago mensais. Não, isso não acontece. Eu se vou desenvolver o site, se eu combinar com o cliente 5 ou 10 mil euros, eu quando acabar o site eu vou receber 5 ou 10 mil euros. Se tiver mais gente a trabalhar comigo, vou ter que dividir o dinheiro por eles, mas eu tenho a liberdade de negociar com o cliente e potenciar os meus ganhos. Ao longo da minha carreira já fiz sites por 250 euros, já fiz sites por 2.500, já fiz por mais, já fiz por menos. Vai depender sempre, mas depende sempre de quem? De mim e da negociação que eu faço com o meu cliente. Depois, é sempre também, cada projeto é sempre uma possibilidade de aprender. Porquê? Acontece muitas vezes nós termos que aceitar projetos que não são bem a nossa praia, principalmente no multimédia. Isso acontece muito, porque é uma área muito abrangente e nós não dominamos as áreas todas, mas temos que trabalhar e temos que, mais do que trabalhar, evoluir e às vezes aceitar estes projetos que nós não estamos tão à vontade, vão-nos permitir evoluir e aprender, porque eu vou ter que aprender uma nova linguagem de programação, porque vou ter que aprender um novo software, porque entretanto eu estou habituado a trabalhar com o Adobe Audition 2019 e sai o 2020 e eu tenho mais umas ferramentas que vou ter que aprender para aplicar ao meu conhecimento. A maior parte dos trabalhos que faço é em vídeo.
O vídeo parece que não, mas há sempre coisas novas transições que estão na moda, novos filtros de cor. Ter que aprender isso tudo a cada projeto é essencial para também que os projetos não saiam todos iguais. Vou-vos dar um exemplo. Quando fiz o documentário Força Lusitana sobre o Fábio Silva, que foi 2 vezes o homem mais forte de Portugal, eu mergulhei de cabeça nesse projeto sozinho. Fiz praticamente tudo, porque foi algo que fiz por minha conta e sem orçamento inicial. Não andei a chatear ninguém para vir trabalhar comigo, a não ser no último dia da filmagem, em que precisava efetivamente de mais 2 câmaras, e aí falei com o Ricardo e com mais 2 amigos que nem tinham formação na área, que é o Hugo Bragada e o Marco, secretário, e eles foram lá, só tinham que estar lá a segurar na câmarazinha, fizeram, mas eu editei tudo, sonorização, design, tudo, e aprendi montes de coisas. Porquê? Porque tive que aprender. A necessidade aguçou o engenho, eu se quis fazer, tive que aprender. E foi assim que hoje, por exemplo, aprendi muita coisa no Adobe Audition, foi a tratar o áudio daquelas entrevistas. Por exemplo, o Faria, que é o CEO da gigante Gimware, foi entrevistado em condições horríveis de acústica. A entrevista dele foi deu-me horas de trabalho em termos de tratamento de áudio, mesmo assim ficou sofrível, mas não interessa, aquilo estava um autêntico, perdoem-me a expressão, mas vou ter que se ir habituando a elas porque elas vão saindo, uma autêntica poia, e eu fiz daquilo algo ouvível, portanto algo que vocês conseguem ouvir e perceber o que ele está lá a dizer. Portanto, a necessidade, como eu já disse, acaba por aguçar o engenho, e nós vamos aprender bastante com estes projetos aos quais, que nos vão cair, e não temos como resolver a situação senão aprender algo novo e desenrascarmos-nos. Portanto, vamos aprender muito mais a trabalhar com as mãos na massa do que às vezes tirando cursos. Há formações super caras que eu dispenso de fazer porque tenho que aprender às vezes aquelas coisas sozinho e já aprendi. Portanto, é sempre uma oportunidade de aprendizagem. Depois, uma das coisas mais fantásticas e apetecíveis do freelancer é que ele pode trabalhar em qualquer lado. E quando digo em qualquer lado, em algumas áreas, isto é em qualquer lado mesmo. Eu posso trabalhar em casa, no escritório, à beira da piscina, num café, desde que, no meu caso, tenha ligação à internet, eu posso trabalhar onde eu quiser. Posso-me deslocalizar. Há N casos de freelancers americanos, holandeses, etc., que, por exemplo, está um bocadinho na moda deslocalizarem-se para Bali, na Indonésia, porque o custo de vida é relativamente mais baixo, porque os próprios impostos e etc. são mais baixos, e eles acabam por ter ali uma qualidade de vida muito boa e podem manter os seus clientes nos seus pontos de origem, porque normalmente estes trabalhos são pessoas que trabalham em áreas que lhes permite trabalhar à distância. É óbvio que um advogado, por exemplo, não pode deslocalizar para Bali e vir ao Tribunal de Aveiro de 15 em 15 dias ou todas as semanas. É claro que nesse caso estamos a falar de outra situação, mas em áreas como, por exemplo, as novas tecnologias, o design, etc., isso acaba por acontecer. Eu tenho uma das pessoas que apareceu na versão original de Sobreviver por Conta Própria, que era em formato vídeo, em documentário. Era um designer que cria labels de garrafa, cerveja artesanal, whisky, etc. E ele tem clientes por toda a Europa, isso não estou em erro, inclusive nos Estados Unidos. Eu depois vou deixar o link para vocês poderem acompanhá-lo. E a sede dele, a base dele é Aveiro, já esteve na Noruega também. É um bocado sobre isso que ele fala no nosso vídeo original, mas portanto isto é uma possibilidade. Basta vocês escolherem, basta que o freelancer escolha onde é que se sente melhor a trabalhar, se em casa, se alugar um escritório, se um espaço de coworking.
é indiferente, desde que o freelancer se sinta bem. No meu caso, eu já partilhei espaços com outros freelancers, é para mim a melhor maneira de trabalhar. No entanto, em termos de despesas, nem sempre é o melhor. Já tive um escritório sozinho, posso dizer que é bom também, mas para mim não é o ideal. Neste momento estou a trabalhar a partir de casa, que também é algo confortável. Fui pai relativamente há pouco tempo, permite-me passar mais tempo com a minha família, portanto é também uma situação muito interessante e no fundo é como nós nos sentimos melhor, porque, voltando ao ponto inicial, é a nossa decisão. Finalmente, ser freelancer pode nos permitir também olhar mais para a frente. Conheço vários casos de freelancers que começaram como freelancers em casa, fazer pequenos projetos, e hoje em dia dão emprego a outras pessoas, são CEOs da sua própria empresa, criaram uma empresa, portanto estão legalizados, digamos assim, como uma entidade empregadora, dão emprego a várias pessoas, recebem estagiários e estão, digamos assim, num percurso ascendente que lhes permitiu ir de um jovem que fazia os seus projetos em casa, no quarto, para alguém que tem agora já várias pessoas à sua responsabilidade, a pagar salários, a pagar bons salários e a fazer a diferença junto dos seus clientes. No fundo, é isto que são estas 5 razões que eu vos queria apresentar para avançarem para a vossa carreira de freelancers. Não sei se concordam com tudo o que foi dito, fico à espera do vosso feedback. Podem entrar em contacto comigo através das minhas redes sociais. Instagram é xgaizka, portanto vou soletrar xgaizkax. Podem me encontrar no Facebook pesquisando Sérgio Martins ou facebook.com/SDA Martins. Estou também no YouTube com alguns tutoriais e até podem encontrar lá os meus documentários, incluindo estes do Sobreviver por Conta Própria, em youtube.com/Sérgio Martins, tudo junto. Podem pôr com ou sem acento, porque o YouTube e o browser é inteligente o suficiente para ir lá ter. Ou podem visitar o meu site, ver o meu portfólio e o meu blog em sergiomartins.pt. O meu correio eletrónico, correio@sergiomartins.pt. Portanto, falem comigo, digam-me coisas, o que é que acham, deixem as vossas dúvidas. Obrigado por terem passado estes quase 25 minutos a ouvir-me dissertar sobre 5 boas razões para ser freelancer, e até ao próximo episódio, onde eu vou abordar aquelas que são 5 formas, ou talvez mais, estou aqui com algumas ainda para acrescentar, 5 formas que vocês têm de começar uma carreira freelancer, mesmo que já tenham um emprego ou estejam a estudar durante o dia. Como é que podemos fazer para começar nesta área? Muito obrigado mais uma vez e até à próxima.